Bem-vindo ao Falando Nisso, nosso canal YouTube. Hoje com a pergunta de Renato Legrade sobre o desejo ser a falta do objeto. Uma tese aqui apresentada, sobre Lacan, e principalmente quando se olha a proposta de Deleuze e Guattari de que o desejo não é falta e sim produção. Um pedido de comentário sobre essa tensão entre o Lacan e esse crítico, leitor, frequentador dos seminários Lacan, que é o Deleuze e também o Guattari. Por trás dessa crítica deleuziana, a gente tem várias coisas. Em primeiro lugar, a tentativa de mudar o paradigma de base do pensamento estrutural ou estruturalista, abandonando o kantismo que estava por trás das ideias de Lévi-Strauss e regressando a autores como Hume, o empirista, e como Spinoza, autor lá do século XVII, e a sua teoria do cônatos, da intensidade, da vontade como algo que produz o desejo, sendo então o desejo uma espécie de, não algo que tende à falta, a ocupar essa falta com o objeto, mas o próprio processo de produção, que leva à invenção desse objeto. Quero crer que a crítica de Deleuze está excessivamente apoiada nos trabalhos de Michel Foucault, que, ao seu modo, em História da Sexualidade, fez uma arqueologia da psicanálise mostrando como ela aparecia historicamente numa estreita correlação com os dispositivos de confissão, ou seja, a moral cristã, em que a falta ela é simultaneamente um signo do pecado, quer dizer, o universo mórbido da falta. Isso estaria, assim, na origem do entendimento que Freud teria do desejo, das figuras das quais ele detecta o desejo, a criança masturbadora, a mulher natural, o adolescente perverso. Essas figuras, elas são todas organizadas por uma mesma montagem, que é a, segundo a hipótese Foucaultiana, uma sobreposição entre o dispositivo de aliança, quer dizer, de poder, se a gente puder fazer esse deslocamento, e o dispositivo de sexualidade. Então a falta já estava nesse lugar, ela tinha essa função de endereçar a nossa verdade para a sexualidade e no interior da sexualidade escavar um ponto de negatividade, um ponto de carne, a partir do qual a produção de uma subjetividade baseada num desejo que é imediatamente sentido como recalcado, como obstruído, ela é imanente, é próprio dessa superfície discursiva que está aí no século XIX, que o desejo seja pensado dessa maneira. De fato, Freud tem isso como pressuposto, acho que não poderia deixar de ser assim. No entanto, há toda uma crítica que Lacan faz ao caráter, vamos dizer assim, positivo da falta de objeto. Ele vai tomar essa falta de objeto, que pode ser lido sim como uma falta de natureza ética, uma falta de natureza moral, e que localizaria então um sujeito numa espécie de déficit com relação ao mundo transcendental, que Deleuze quer evitar, que Deleuze aponta como uma estratégia, vamos dizer assim, mais paranoica do que esquizoide de produção da subjetividade. Contra isso, há algumas objeções que a gente pode levantar e dizer o seguinte: olha, para o Lacan, o desejo ele não tem a sua origem na falta. E o desejo é um processo que tem a sua causalidade posterior, exatamente como quer o Deleuze, tem a sua causalidade produzida e não apenas sobredeterminada ou determinada progressivamente do passado para o futuro. Aí a gente tem um problema, que é a teoria da temporalidade que o Deleuze importa do Spinoza, e que é uma teoria que no fundo pensa o tempo de uma maneira um pouco fixa demais. A concepção lacaniana de tempo, ela consegue se desviar dessa objeção e por isso a falta e a negatividade não são propriamente assim ontologizados, como quer a crítica do Deleuze. Quer dizer, não é falta de um objeto que estaria lá na origem como pecado original e que a gente perdeu. Não é assim para o Lacan. O desejo ele se faz como um efeito do processo da demanda, em torno de um objeto, que trabalha em torno de um objeto, que vai produzindo esse objeto ao depois. E é um objeto que funciona ao mesmo tempo como causa para o desejo. Esse intrincado que o Lacan condensou na noção de objeto, a causa de desejo, parece ter desaparecido na crítica deleuziana do desejo. Ela permanece como uma crítica, talvez ao primeiro Lacan, a um Lacan mais kantiano, em que a intersubjetividade ela é muito pensada em termos de insuficiente transcendentalização da falta, insuficiente simbolização da falta.
né, insuficiente realização de que o motor do nosso desejo são significantes, são palavras, são organizados pela transmissão simbólica do desejo e, portanto, né, os nossos impasses de identificação e de alienação são impasses ao mesmo tempo de ligação com o plano sensível, de ligação com o plano empírico, do qual a análise salvaria ou curaria o sujeito. Né? Isso é um primeiro modelo, a gente pode extrair isso do Lacan, mas certamente ele não resiste a um exame mais apurado da noção de objeto A, causa de desejo, e da crítica que o Lacan vai fazer a si mesmo, né, com a introdução dos 3 registros, e da teoria da sexuação, e dos avanços da parte mais final da sua obra.